Oi pessoal, eu sou o Alessandro e hoje eu vou comentar os números 1 e 2 da nova coleção da Julia Kendall lançada pela Mitos. Eu acho que essa coleção foi um dos grandes anúncios da Mitos para esse ano de 2019. O que acontece nessa coleção? As histórias da Julia estão sendo lançadas desde o início em formato italiano. Para quem porventura não conhece a personagem, a Julia, ela já tem um título saindo no Brasil, um título bimestral, esse aqui, ó, J. Kendall, Aventuras de uma Criminóloga. Esse título, cada número dele traz duas edições italianas, sai em formatinho, em papel jornal, e assim, esse novo título, eu já fiz um vídeo aqui no canal, é a chance de quem quer ler desde o início, visto que o título bimestral já passou aí do número 140. Esse relançamento das histórias da Julia desde o início em formato italiano foi feito sob o sistema on demand, sob demanda. Ou seja, a Mitos abriu uma pré-venda e tanto no site dela quanto na Amazon, inclusive está à venda na Amazon esses títulos da Julia, eu vou deixar o link aqui na descrição para quem tiver interesse. Ela abriu essa pré-venda e ela imprimiria em princípio a quantidade de números vendidos, assim, né? Bom, sei lá, venderam 400 números, né? Ia imprimir, sei lá, uns 420, 430 para ter uma margem de erro. Mas pelo visto fez tanto sucesso que há disponível para venda agora que passou esse momento de pré-venda. Ela lançou essa pré-venda enorme dos 5 primeiros números. Eu comprei os 5, comprei alguns na loja da Mitos, comprei um na loja da Mitos e demais na Amazon, e já chegaram os números 1 e 2. E a primeira coisa que eu tenho para dizer é que o formato realmente faz diferença. Deixa eu mostrar para vocês a diferença. O formato italiano é o formato no qual a Julia sai originalmente, lá na Itália, e esse é o formatinho. Esse formatinho é tradicional nas histórias de Bonelli. Tex é publicado assim desde a década de 70, por exemplo. Mas olha a diferença. É preciosismo essa preferência pelo formato italiano? Ao meu ver, não. Por quê? Deixa eu mostrar para vocês. Ao meu ver, no formatinho, a apreciação dos desenhos é pior, mas não só dos desenhos. Deixa eu mostrar mais os desenhos para vocês também no formato italiano. A própria fonte maior dá mais fluidez na leitura. E para mim a Julia merece esse tipo de tratamento. Por quê? Nós estamos diante de uma revista de qualidade média bem alta, que tem foco na construção de roteiros elaborados. Então, o formatinho e o papel jornal, ao meu ver, acabam afastando parte do público, que olha e vai dizer, cara, isso não deve ser um negócio tão legal. Claro que quem paga para ver e ler percebe a qualidade dos roteiros, e muita gente tinha preconceito com o formato, começa a ler, passa a curtir bastante, porque o conteúdo realmente é muito bom. Mas para chegar a isso tem que vencer o preconceito que o formato gera em relação ao conteúdo. Eu, por exemplo, tenho lido esses formatinhos, inclusive vou fazer em breve vídeos sobre as histórias recentes da Julia. Julia deve ganhar um quadro aqui no canal, igual o Conan tem um quadro, Tex tem um quadro exclusivo para ela, Dylan Dog também tem. E eu vou comentar as histórias recentes. As histórias realmente são boas. Só que o leitor hoje, acostumado com outro padrão de tratamento das edições, com certeza tem menos resistência ao ver uma edição dessa. Está em offset, no formato original de publicação. Ou seja, ele pode chegar a esse conteúdo sem ter que vencer a resistência ao formato. E eu acho isso um grande acerto. Um grande acerto até porque a Mitos não migrou, o formatinho continua saindo. E isso também é bom, porque migra e não dá certo. A gente perde até as histórias da Julia sendo lançadas nesse formato. Então ela pegou uma política prudente de lançar desde o início. E fora que lançar desde o início é muito legal. Eu, por exemplo, não havia lido as primeiras histórias da Julia. E tô tendo essa chance agora. Bom, mas vamos sair do formato e falar do
conteúdo, né? Se você não sabe nada da Julia Kendall, inclusive uma curiosidade, o título da nova coleção é Julia, Aventuras de uma Criminóloga. O título do formatinho é J. Kendall, Aventuras de uma Criminóloga. É porque a Mitos não tinha o direito do nome Julia quando lançou as primeiras edições, que botou o nome Julia, foi acessada por uma editora que tinha o direito desse nome, teve que trocar para J. Kendall, Aventuras de uma Criminóloga. Mas o nome da personagem na Itália sai com esse nome Julia. Mas vamos lá, voltando ao conteúdo. Você não sabe nada de Julia. O que ela é? Ela, como diz o título, é uma criminóloga, uma professora de criminologia numa universidade, e ela, vez por outra, presta serviços de consultoria à polícia em alguns casos mais complicados. E, bom, essa é a premissa que percorre toda a série. A personagem ela foi criada pelo Giancarlo Berardi, que é o mesmo criador de um western fantástico, que é o Ken Parker. E os desenhos dessa primeira edição são do Luca Vanini e o da segunda edição são do Corrado Roy. Deixa eu mostrar um pouco os desenhos do Luca Vanini para vocês. Vocês podem ver que é um desenho bem carregado no preto, bem carregado mesmo, assim. E já os do Corrado Roy são menos carregados. Deixa eu mostrar aqui. São os da segunda edição. Particularmente falando, prefiro bem mais os do Corrado Roy. Os do Luca Vanini, eu reconheço, eles contribuem para criar um clima no ar, um clima soturno, mas não caem tanto no meu gosto. Eu não gosto do rosto da Júlia desenhado por ele. Deixa eu pegar aqui uma página específica, que aí vocês vão ver. A página 82, até separei para mostrar. Olha só esse quadro, né? Esse quadro aqui, o rosto da personagem e o pescoço. Ela fica meio pescoçuda demais ao meu ver, né? Eu não acho que isso fica tão legal, assim, não achei que ficou tão bacana. Mas assim, isso aqui é gosto, né? Tem gente que vai preferir o clima criado pelo Vanini. Eu já prefiro o traço mais limpo, assim, né? Nesse contraste entre claro e escuro aí do Corrado Roy. Bom, vamos lá, se eu fiz essa diferença, né, que eu prefiro os desenhos da segunda edição do que os da primeira, mas e o roteiro? Vários elogios, aí eu tenho que vou rasgar elogios mesmo. O Giancarlo Berardi, ele opta por, nessa primeira história da Júlia, não apresentar uma espécie de origem da personagem. Não é isso assim o que ele faz. Ele deixa claro desde o início que há muita coisa sobre a personagem que o leitor não sabe. E, minha gente, quando a gente for pensar, quando a gente conhece uma pessoa real, a gente é apresentado uma pessoa, a gente não conhece o passado dela, o que ela vive, os gostos, a família. Conforme a gente vai criando intimidade, que a gente vai conhecendo mais sobre a pessoa. E é essa lógica que o Berardi imprime aqui. A ideia é que nós estamos conhecendo uma pessoa real, claro, com um olhar mais detalhado sobre o cotidiano dessa pessoa do que normalmente nós temos pelas pessoas que a gente esbarra pela vida. A gente tem um olhar de cima, de fora, mas nós estamos conhecendo uma pessoa real. E aos poucos vamos conhecer o passado, os gostos, as amizades. A história aqui começa mostrando uma pessoa que possui um passado. E, inclusive, uma pessoa que viveu um trauma recente, um trauma que o leitor não sabe qual é. Vou mostrar um pouco mais o desenho do Corrado Roy, da segunda edição, enquanto eu falo. Um trauma que o leitor não sabe qual é. Inclusive, o trabalho da Júlia em parceria com a polícia, ele não começa na história contada nessa primeira edição. A história deixa claro que a Júlia já viveu outras aventuras. Peguemos assim, essa história é a primeira contada, mas no universo ficcional criado pelo Giancarlo Berardi, a Júlia já viveu várias outras. Inclusive, o que o Berardi faz é criar amplas possibilidades, porque ele pode ambientar histórias tanto no futuro, ou chamemos de presente, né, da personagem, quanto no passado dela, pode apresentar flashbacks, coisas assim. No decorrer da trama contada nessas duas edições, a Júlia vai sendo revelada aos poucos. Vamos sabendo sobre sua família, sobre seus amigos, os coadjuvantes
aos poucos vão sendo inseridos, e tudo isso no contexto de uma investigação sobre um assassino serial. Uma trama que entra numa crescente e que não termina aqui nesse número 2. Há um gancho para o que eu acredito vai ser desenvolvido na edição número 3. Eu não posso dizer porque eu ainda não li. Quando a gente pega a maior parte das histórias da Júlia, elas são histórias de uma edição só. Inclusive, o título recente ele traz 2 números da Italiano. Nós temos 2 histórias completas. Título recente, perdão, não é isso. O título mais antigo da personagem aqui no Brasil, J. Kendall, normalmente traz 2 histórias completas. Vez por outra tem uma história que continua. Dá pra ver que o Berardi fez uma opção por inicialmente contar uma história mais longa. E por que ele fez essa opção? Porque isso permite, ao meu ver, que ele exponha e desenvolva os personagens de modo mais elaborado. Após essa exposição, com a situação já conhecida, ele pode utilizar os elementos em histórias mais curtas. Bom, falo mais curtas, mas assim, curta não é bem a palavra. Isso aqui, uma edição, o número 71 de Júlia, antes de o título passar a ser bimestral, quando o título era mensal, e também passar a ser mais parrudo. Bom, cara, olha só, 132 páginas, essa é a média de páginas que tem numa edição de Júlia. Se a gente for pensar, isso é pelo menos 6 meses de uma mensal de super-herói. Então, quando a gente fala de edição curta, história curta, tem que relativizar um pouco, né? Uma história que não avança por mais edições, né? Bom, continuando, então, sobre a investigação contada aqui, algo que eu acho muito legal é que a Júlia, ela é genial, mas ela não é onisciente. Ela não é um Sherlock Holmes que vai acertar sempre. Isso, ao meu ver, dá um realismo maior à trama. Inclusive, ela não é nem um Sherlock Holmes na medida em que, para ela, a investigação dela é mais no traçar perfis psicológicos do que propriamente fazer correlações entre situações de uma cena do crime. Ela pode até fazer algo assim, mas é mais no traçar o perfil psicológico. Se a gente for pegar os detetives clássicos, a Júlia estaria mais próxima ao Padre Brown, aquele criado pelo Chesterton, embora seja completamente diferente. Mas é isso, né? Mas não entrar na mente do criminoso. Essa que é a ideia, assim, né? Então, assim, ela é genial, mas ela não é onisciente. E isso é outra coisa que traz possibilidades boas, porque às vezes ela acerta, ela pode cometer equívocos, ela pode acertar parcialmente. Por exemplo, a resolução dessa história aqui, eu já conhecia em parte antes de começar a ler. Por isso eu antecipei, é claro, algumas coisas. Mas a forma que a narrativa é feita não nos leva a isso, ao contrário, nos leva até uma certa surpresa, assim. E um último ponto sobre essa história contada aqui, sobre as histórias da Júlia em geral. O cotidiano da Júlia é tão importante quanto a investigação que ela está fazendo, assim. Isso eu acho que é algo que dá uma humanidade muito legal. Por exemplo, às vezes aqui só mostrar aulas que ela está dando, visita que ela faz à avó, a relação dela com o mecânico e com um carro antigo que ela tem, conversas com a irmã ao telefone, tudo isso faz parte e é amarrado. Como que eu vou dizer? Isso é amarrado a tal ponto que é tão importante para a história contada quanto, sei lá, a ação desenvolvida em relação ao crime. Isso, para mim, é um ponto assim de mestre do Berardi, né? Bom, em grande parte das vezes, né, inclusive esses momentos de cotidiano da Júlia são os meus favoritos nas histórias. Bom, vamos lá. Eu fiquei bem contente em poder ler Júlia desde o início, nesse formato melhor apresentado. Acho que está claro no vídeo, né? A personagem é realmente bem bacana e chegando nos próximos números, chegando aqui, eu vou comentar os próximos números dessa série publicada on demand e também em breve vai começar a sair vídeos mais regulares da série em formatinho da Júlia. Realmente é um grande título saindo no nosso mercado editorial e merece assim, ser celebrado. Assim. É um título que é fora da curva frente ao que a gente vê por aí. Vai cair no gosto de todo mundo? Talvez não. Não é um policial, por exemplo, focado tanto na ação, mas mais no mistério, na construção dos personagens. Pode ser que não caia no gosto de todo mundo, até porque para a gente gostar ou não, tem fatores subjetivos, não só objetivos em relação à obra. Mas a gente vê que é
algo que o autor pretende fazer bom, assim, bem. Você vê assim, cara, o Berardi quis construir algo grande aqui, tanto que ele estudou bastante criminologia para dar ainda mais realismo às histórias. Bom, tô falando demais. É isso. Agradeço por você ter visto o vídeo. Lembra que eu sempre deixo um link da Amazon em todos os meus vídeos. Fazendo suas compras nesse link, isso ajuda demais o canal a manter a sustentabilidade do trabalho feito aqui. Eu vou deixar também hoje links para as edições de Júlia que tem na Amazon, não só o link geral. Se você está chegando por agora, se inscreve no canal, né? Tem vídeo sobre quadrinhos todos os dias por aqui, quadrinhos de tudo quanto é tipo, italiano, mangá eu tenho falado menos, a galera tem falado, pô, você não fala sobre mangá? Mas tem mangá, mas em breve vamos ver se a gente consegue falar um pouquinho mais. Mas tem sobre quadrinho de super-heróis, sobre quadrinho brasileiro também, tem todos os dias sobre quadrinhos. Se você gostou desse vídeo, compartilha. Quem sabe alguém não conhece Júlia através desse vídeo, né? E também conhece o Ministério dos Quadrinhos, é claro. Não deixa de dar teu joinha se você gostou dele. Paro então por aqui. Um abração e até o próximo vídeo.